Olá, sou Grazi Rossato, Head de Tecnologia aqui na Nefac. Bem-vindo ao nosso sexto episódio do Radar de Tecnologia aqui na Nefac News. Hoje nós vamos falar sobre agenda executiva em tempos de inteligência artificial. E para esse bate-papo, eu vou chamar o Alexandre Del Rey, que é professor, consultor e diretor de inteligência artificial, conhece tudo sobre o tema e vai compartilhar aí com a gente um pouquinho desse tema tão importante para os executivos hoje em dia. Ale, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, Grazi, é sempre bom estar aqui nesse bate-papo tão especial, né? O que está mudando com inteligência artificial na vida dos executivos? Eu acho que muita coisa, viu, Grazi? Vamos falar sobre isso. Legal, bacana, Lê. Então, eu queria começar desmistificando um pouquinho e trazendo aí para o dia a dia, porque a gente fala de inteligência artificial, existem vários tipos, né, de inteligência artificial, e acho que é interessante a gente falar sobre quais são esses tipos, né, para que o pessoal entenda um pouco sobre as diferenças. Ah, que legal, Grazi. Eu acho que é um bom começo, né? O pessoal acho que talvez não me conheça, nem todo mundo me conheça. Assim, além de diretor aqui da Nefac, eu sou profissional, sou consultor na área de inteligência artificial, sou professor dessa temática em algumas escolas de negócio, e eu estudei esse tema desde 2011 eu comecei. Eu era programador quando era jovem, né? Então, sempre teve muita curiosidade. Na época, né, já conectando com a sua pergunta, Grazi, assim, o tema inteligência artificial, ele foi pensado como um campo de estudo em 56. Então, inteligência artificial na época que foi inventado o nome, né, ele era sinônimo de computação, era uma máquina que ajudava a gente a fazer processamento de informação como o humano faz, né, raciocinar. Nos anos 80, quando eu era um jovem, ainda inteligência artificial virou sinônimo daqueles sistemas especialistas, coletava informação, analisava, né, usava regras, né, tipo, você tá com febre, você tá com coriza, você tá com tosse, então você tá gripado, né? Então, essas conexões de regras era o que era sinônimo de inteligência artificial no passado, eram os sistemas especialistas. Em 2011, eu estava te contando, né, eu comecei a fazer um mestrado sobre isso. Inteligência artificial, ele era muito conectado naquela época com aprendizagem de máquina. Já é um novo paradigma, um outro tipo de inteligência artificial que aprende com os dados. Então você pega dados, dá exemplos de dados, ele aprende os conceitos a partir dos dados, aprende os padrões, usa matemática, usa estatística para extrair um padrão e transformar aquilo numa função matemática. E já em 2011 já se falava das redes neurais artificiais, que na época era coisa muito difícil de executar. Por quê? Porque não tinha poder computacional. De 2011 para cá, né, eu fiz o meu doutorado agora em 2020 sobre inovação e fui lá estudar também sobre a deep learning, sobre aprendizagem de máquina. Ah, Hoje, inteligência artificial é um pouco sinônimo das redes neurais artificiais, que é uma tecnologia que imita o cérebro humano para fazer várias ah, transformações de dados, uma depois da outra, num nível muito grande de complexidade, usando o melhor da matemática e da estatística. Então, olha aí, nós temos um conjunto de evolução de inteligência artificial, cinema de computação, depois sistemas especialistas, depois aprendizagem de máquina, agora redes neurais artificiais como deep learning. E para aplicação ainda aumenta mais, né? Você pode aplicar para processar linguagem, você pode aplicar. Eu acho que você conhece muito bem a Grazi, para quem não sabe, né? Deve todo mundo saber que a Grazi é uma especialista em automação. Então, dá para aplicar para automação de processos, né? Dá para você aplicar para processar imagem, dá para aplicar para gerar novos conteúdos, a IA generativa. Então, IA, ela vem evoluindo em ponto de vista tecnológico e também dá para se pensar em tipos de inteligência artificial conforme a aplicação. Então, olha que confusão que isso gera no mercado, né? Tudo é IA, desde 1950 nós estamos falando disso, mas a gente quer dizer coisas relativamente diferentes, né? Tanto do ponto de vista tecnológico, como de ponto de vista de aplicação. Legal. E quando a gente pensa sobre inteligência artificial, a gente fala muito sobre as prioridades, né, que estão fazendo parte aí, que estão redefinindo as prioridades no dia a dia dos executivos. E eu queria entender com você como é que você está percebendo essa repriorização das agendas executivas com a entrada de agenda da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial mudam os negócios, mudam as profissões, né? Então é uma mudança muito significativa. Eu fico
eu acho que pro executivo que está nos ouvindo, para executivo que está nos ouvindo agora, eu acho que é interessante fazer um paralelo com o computador, né? Quando o computador entrou entraram assim em grande massa nas organizações, mudou o trabalho, né? Hoje, se a gente não tem computador, não sabe nem o que faz na boa parte das empresas, né? Tanto do ponto de vista de chão de fábrica, que é controlado por computador, como do ponto de vista dos escritórios, especialmente. Você usa computador para tudo, para armazenar dados, para fazer a análise, processamento. Agora imagine uma nova camada que vai poder ajudar a gente a fazer decisões complexas, ajudar a gente a interpretar, analisar dados, ajudar a gente comparar fenômenos com produtos, comportamento de consumidor. Então é isso que está acontecendo. Nós temos uma nova tecnologia muito poderosa que todos os executivos eles precisam primeiro entender, falar o que que essa tecnologia pode fazer por mim, na minha profissão, no meu departamento, na minha organização, né? E também pensar no futuro. O que eu posso fazer para o mercado em termos de possibilidades de melhorar nos meus processos, de melhorar nos meus produtos, melhorar nos meus serviços, com base nessas novas tecnologias. Então, o executivo agora, né, está mudando o quê? Está mudando muita coisa, porque nós temos uma tecnologia muito poderosa que permite você aumentar a receita, reduzir custos, melhorar a experiência do seu cliente, trazer mais velocidade, mais agilidade, e aquele executivo, aquela executiva que não prestar atenção nisso, num médio, até diria curto prazo, num médio, curto prazo, ela vai ter dificuldade de se resolver problemas do mundo atual. Porque o mundo atual hoje já conta com essas tecnologias e elas são muito transformadoras. Legal, Ale. Obrigada aí por ter trazido essa questão com toda a tua experiência acadêmica, né, corporativa, de consultor. Você anda aí por várias empresas e aí eu percebo nos eventos que eu participo que ainda existe muita insegurança e eu queria que você falasse um pouco sobre aonde está sendo mais utilizada inteligência artificial, se os executivos realmente estão utilizando para apoio na tomada de decisão, em quais segmentos que você vê que isso está mais desenvolvido. Então, se você puder falar baseado na sua percepção aí e sendo especialista na área, eu acho que ajudaria bastante, porque ainda tem muita gente com insegurança sobre essa temática, sobre diversos aspectos, né? É natural que quando a gente não conhece algo, a gente fica primeiro, né, com medo. Fala, o que será que é esse negócio aí? Não sei tão bem, né? Eu também fico me questionando, né, eu vejo os executivos acabam se sentindo também ameaçados, no sentido de falar, pô, mas se eu não domino essa temática, como eu consigo me destacar, conseguir ser alguém relevante no meu trabalho, na minha empresa. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Agora, tem setores que isso já ficou, esse processo já ficou já mais maduro. Veja o setor financeiro. O setor financeiro, eu acho que no Brasil é um dos setores que isso mais avançou. Hoje, os bancos todos, eles têm cada vez mais produtos, serviços digitais. Eles têm já um pensamento de um olhar digital, né? A gente tem até agência física, ainda existe e é importante que tenha para algumas populações, né? Agora, mesmo os grandes bancos tradicionais, eles estão se transformando, já se transformaram em grandes empresas de dados, né? De trabalhar com informação, de trabalhar, falar, deixa eu pensar como eu consigo melhorar o acesso ao crédito, como eu consigo melhorar a experiência do meu cliente, como eu consigo garantir a segurança, né? Então, tudo isso a IA é utilizada. A IA é utilizada para garantir que não tenha golpes, né? A IA utilizada, a inteligência artificial utilizada para analisar crédito, para avaliar produtos, para fazer bons mixes de carteira. Inteligência artificial é utilizada, por exemplo, para fazer avaliação sistêmica, de falar, ó, como que o que acontece com a economia desse setor, se esse setor, tipo, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, com um grupo grande de empresas, tudo. Então, tudo isso hoje, a inteligência artificial já está presente nos diversos departamentos do setor financeiro, né? Tanto muitos novos players, novos bancos, novas empresas, né, surgiram usando essas tecnologias como as novas. Agora, isso também pode, no varejo, isso tem acontecido um pouco mais atrás, mas tem acontecido para fazer recomendações
produtos, para fazer a gestão de estoque. Na indústria, está tendo um movimento muito interessante de falar como eu reduzo o desperdício, como eu faço para reduzir problemas de qualidade, a fazer melhores programações, otimização de fábrica, manutenção preventiva. Na saúde, que é um setor mais conservador, até é bom que seja, porque está falando com vida humana, né? Então Vidas, tem que ter né? Agora também tem muitas aplicações bem interessantes de diagnóstico, de análise. Então, o mundo isso está acontecendo em vários setores, né? No agronegócio, muitas coisas bem legais para fazer acompanhamento, né? De onde tem problemas com a pragas, né? Partes de avaliação climática. Então, eu acho que tem muitas aplicações. Grazi, até difícil de listar aqui, porque a listagem ia ficar enorme. E eu acho que talvez o executivo que não está acompanhando isso, aqui na Nefac News a gente tem um grupo de tecnologia aqui que está falando sobre as novidades. Então, acho muito legal a gente poder ver e acompanhar. Até por aqui nós estamos trazendo muito dessas novidades para você poder acompanhar. Legal. E quem não assistiu, acho que vale assistir. A gente fez um episódio focado em inteligência artificial para o agro. Então, acho que também é muito bacana sobre as possibilidades, que foi algo bem específico, né? Inclusive com uma pessoa aí né, que trabalha aí com a gente, com a nossa diretoria, né? E eu queria entender, você falou ali sobre segurança, mas eu acho que existe também uma preocupação com a ética e a transparência, né? E quando a gente fala do mundo corporativo, a gente precisa ter bastante cuidado com as informações que a gente consome para gerar, né, inteligência para os executivos, né? E aí, como que você acha, Ale, que os executivos podem integrar soluções de inteligência artificial nas suas operações sem que comprometa a ética e a transparência dos negócios? Olha, é uma pergunta muito, muito boa, Grazi. E aí, por isso que é importante que o executivo ou a executiva, eles acabem entendendo melhor essa tecnologia. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, um dos requisitos de qualquer algoritmo de inteligência artificial é contar com dados de qualidade, dados que representem uma determinada realidade. Se aqueles dados que eu disponho, eles não representam bem uma realidade, já começa a ter um problema, né? Eu gosto de brincar aí em vez de inteligência artificial, você vai gerar uma estupidez artificial de você usar dados ruins para tomar decisão, né? Porque a inteligência artificial, ela é um algoritmo, ela faz um processo, ela analisa usando estatística, e quando você está com os dados corretos, ela faz isso melhor que qualquer humano, pela complexidade, pela dificuldade de você fazer com muitas variáveis, com muitos níveis de correlações, uma tecnologia ligada à inteligência artificial faz melhor que humanos isso. Agora, o problema é quando eu já alimento essas tecnologias com dados ruins, dados que são obsoletos, dados que são incompletos, dados que estão errados. Aí, então, o primeiro trabalho quando a gente fala de inteligência artificial é se preparar com uma base de dados boa, que seja representativa do que você quer aprender com, analisar, quer tomar decisão, fazer análise, predição, né? Agora, com IA generativa, né? Muita gente está ouvindo, Gen AI, né? A gente mudou um pouco. Você tem empresas que fornecem bancos de dados e inteligências artificiais pré-treinadas, com dados que eles escolheram. Então já dá para fazer algumas coisas. Agora, do ponto de vista de ética e de transparência, que foi a primeira parte lá que você trouxe, Grazi, a gente tem aí alguns cuidados. Eu primeiro tenho que ter cuidado de como eu obtive os dados. Os dados estão adequados? Porque se eu obtive o dado de uma maneira ilegal, né, hoje tem lei geral de proteção de dados, já começa um problema. Estou querendo um legado, porque eu não posso pegar dados de uma maneira ilegal. Tem lei para isso que define para que eu tenho que definir para, por exemplo, dados pessoais. Eu vou pegar esse dado para essa finalidade. Se está dentro da finalidade, está tudo certo, está tudo legal. Mas está fora da finalidade? Espera aí, né? Então tem esse lado. Aí depois eu vou processar esses dados. Pô, mas eu estou usando um sistema de redes neurais artificiais. Isso está obscuro. Eu não sei que transformação, como a IA tá decidindo algo para mim. Então hoje já tem algoritmos que a gente chama de explainable AI, que você pluga num sistema como esse, consegue identificar quais são as variáveis que levaram aquele algoritmo a chegar em quais conclusões. Então, a tecnologia vem avançando, né, para a gente ter soluções para isso. O que o executivo
e a executiva tem que fazer é, primeiro, saber que isso existe. Segundo, contar. Eu diria que tem um limite que o executivo tem que aprender. As competências de conversar sobre tecnologia, de entender que tipos de atividade, que tipos de profissionais eles precisam contar para fazer isso bem feito. E tem um outro lado que é se você se juntar a profissionais adequados que possam trazer isso, ou trazer prestadores de serviços. Muitas vezes fala, pô, não quero ter uma equipe tão. Aí abre espaço para você contar com empresas ou profissionais, né, que você contrata, né? Tem hoje várias modalidades. Você pode contratar um fornecedor que dá consultoria, que executa, que constrói algoritmos. Você pode contratar uma squad, né? Então, hoje, assim, solução tem. As O importante é possibilidades que o infinitas, né? infinita. É importante que a executiva ela se coloque na condição que fala, pô, eu tenho que me preparar para dar conta desse recado, né? E eu vejo que muitas vagas estão sendo já divulgadas no mercado, contando que o executivo já venha com algum tipo de conhecimento, né? Então, eu vejo que tem muitos profissionais no mercado hoje que estão disponíveis e que ainda não têm esse conhecimento, né, à flor da pele, e isso tem sido eliminatório, né, para a seleção desse candidato. Então, fica a dica aí, acho super importante, né, participar. Tem cursos online, né, tem cursos pagos, tem cursos gratuitos, dá para fazer bench com outros profissionais também, dá para falar com empresas. Eu acho que às vezes a gente tem muito receio de se conectar no LinkedIn, né, com algumas pessoas, e é importante a gente ter essa cara de pau, que nem eu tive de te encontrar, né, Ale, da gente se conectar e se conhecer, né, um profissional que é super relevante no mercado e que conhece sobre o tema. Então a gente tem que se conectar mais, né? Porque eu acho que essa troca aí ela é muito importante para a gente também saber o que está dando certo, o que está dando errado, onde eu posso fazer boas implementações e de sucesso. E dentro dessa linha, o que você percebe que são os principais desafios hoje e riscos que a gente tem na função executiva para conseguir a implantar projetos, né, específicos de inteligência artificial? O que você está vendo hoje como desafio? Acho que os primeiros desafios é estar em identificar a necessidade de adquirir novas competências. Então, eu acho que eu vejo a profissional ou profissional, né, no mercado, ele tem que, eu acho que partir dele a necessidade de falar, eu tenho que ficar atual a essas temáticas. Então aí tem várias maneiras, né? Ouvindo aqui a Nefac News é uma, né? Tem os eventos da Nefac, tem cursos, tem eventos de outra natureza. Então tem um monte de canais. Hoje não dá para colocar como uma desculpa, eu diria, falar, não tenho acesso a essa informação para aprender mais. Hoje tem muito canal de informação. A segunda parte aí é você começar a avaliar como traga um valor para o seu caso, né? Então, vou olhar e falar, pô, eu entendi melhor sobre o tema, eu vou olhar ó, como eu trago valor para o meu departamento, para eu como profissional, né, para a minha empresa, e aí trazer um momento que é o momento da inovação, de falar, ó, eu vou trazer essa tecnologia para fazer o que aqui? Para contratar gente, não, para melhorar a minha decisão, não, para reduzir desperdício. Então, eu preciso começar a olhar. E depois, eu acho importante essa capacidade de o desafio de encontrar ou avaliar como fazer. Vou fazer sozinho, vou fazer com a ajuda de quem? Quem eu posso contar como parceiros, né, para me ajudar Para nesse acelerar. processo, E né, acelerar acelerar, também, né? né, isso. E eu acho que o último, que eu acho que é muito relevante, tem a ver com você avaliar quanto custa, o quanto é arriscado não fazer nada. Porque as pessoas muitas vezes avaliam, mas custa caro o projeto, custa caro mas elas não avaliam o contrário. Mas o que acontece comigo como profissional, o meu departamento ou a minha empresa, se eu não fizer nada? Eu vou continuar assim, enquanto os outros vão trazendo inovação, vão trazendo novas tecnologias. Será que eu vou conseguir competir? Será que eu vou conseguir atrair novos talentos? Será que eu vou continuar sendo uma empresa relevante no mercado? Eu acho que é o último desafio, eu fazer a conta direito, né? Não é a conta só de vou ou não vou, é o quanto vale eu ir e quanto vale eu não ir do ponto de vista do que está acontecendo no mercado. Falou, alguém hoje não usa computador no emprego? Né? Muito pouca gente, acho. Agora, pensa na inteligência artificial, eu vejo a mesma situação. Quanto mais você demora, pior é.
Legal. Eu também complementaria a tua resposta sobre o olhar de quem também trabalha com tecnologia, que nós precisamos olhar de fora para dentro. Eu acho que não é a tecnologia por tecnologia, e Ah, sim uma análise de impacto de negócio, independente da tecnologia que a gente vai implantar. Entender o que realmente vai gerar impacto no meu negócio. Isso vai melhorar a experiência do meu cliente? Isso é uma coisa que eu vou focar. Beleza, então isso é estratégico para mim, entregar melhor experiência, e aí a gente desce. O que para entregar melhor experiência, o que eu preciso ter? Né? Então, ter uma visão um pouco mais abrangente de jornada, e aí, na sequência, pensar em que tecnologia, e pode ser que inteligência artificial seja uma delas. Muitas vezes vai acabar caindo em inteligência artificial, mas não necessariamente a gente tem que botar na agenda, eu tenho que aplicar qualquer coisa, porque às vezes nos chamam dentro das empresas para dizer, eu preciso botar qualquer coisa aqui de inteligência artificial que meu chefe está cobrando, tem que botar alguma coisa. Eu disse, mas para quê? A pessoa não sabe nem responder. Então isso é muito ruim, porque a gente também pode queimar uma tecnologia, né? E depois daqui a pouco dizer que ela não funciona, ou que ela não é tão boa, ou que ela não traz os benefícios que ela deveria trazer. Então, acho que essa análise um pouco de negócio ela é fundamental também para a gente poder tomar as melhores decisões aonde investir. Faz sentido, Alê? não, com certeza, Grazi. A gente fala, eu gosto de dizer, eu sou eu trabalhei muito tempo na área de estratégia, né? Então, eu gosto de dizer essa frase, eu falo, acho que é do Sêneca, né? Falou de para quem não sabe onde ir, qualquer vento é a favor ou contra, né? Porque você não sabe para onde você está indo, né? Então, se está ventando para lá, você vai. Então, a questão, se a gente olhar com o olhar da estratégia, olhar do como eu vou gerar valor para o meu cliente, para o meu acionista, eu tenho que começar. Eu acho que eu comentei lá no comecinho, né? De a gente encontrar os fluxos de valores, né? Falar, vai trazer mais receita, vai reduzir Perfeito. custo, vai ser mais rápido, vai trazer uma melhor experiência. Então, tudo isso que você está trazendo, a Grazi, eu concordo em número, gênero e grau, porque a gente precisa. A tecnologia é meio, né? A não ser que você é uma Perfeito. empresa que desenvolve tecnologia, que é o seu fim, vou desenvolver tecnologia, por quê? Porque eu vendo isso para o mercado, para as outras empresas, ela é meio, ela tem que ser algo que eu uso para melhorar a minha competitividade em termos de custo, para melhorar, criar um produto atrativo, um serviço atrativo para poder encantar o meu cliente. Então, aí sim a inteligência artificial ela é muito, vamos dizer assim, abrangente, ela consegue resolver vários tipos de problema, mas tem hora que nem precisa, né? Tem outras tecnologias tão boas quanto que podem ser úteis em alguns tipos de solução, né? Simplificar a tecnologia é um desafio, né? Eu acho que ela é adaptada aí para qualquer área de negócio, e às vezes não é sobre um projeto mega. E também uma outra coisa que eu acho importante, não sei se você compartilha disso, é experimentar, né? Fazer um investimento não tão alto e que talvez possa medir para ver se isso vai trazer um efeito maior. E aí sim, né, fazer uma implementação de maior escala. Né? Então, projetos mais curtos, né, são projetos pilotos, né, fazer isso de forma recorrente, ter essa prática dentro da empresa é interessante também para que você consiga provar um pouco mais do uso da tecnologia em diferentes departamentos e ver até mesmo como o seu time responde, né? Porque às vezes também às vezes não, a gente precisa das pessoas para adesão de toda essa tecnologia. Não adianta eu botar uma super tecnologia se o meu usuário final não é adepto para isso, né? Então eu tenho que olhar para todos esses caminhos, né? Mas eu queria, passou muito rápido, né? Eu queria já te perguntar sobre a parte de tendências, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito interessante. A gente está ainda engatinhando, tem muita possibilidade, mas o que você vê que são tendências relacionadas à inteligência artificial e à liderança empresarial? Eu acho que agora está começando a ter essa mudança de maturidade nas organizações, de perceber a importância que essa tecnologia pode ter para a empresa, né? Ela não é algo garantido que vai ter, porque depende dessa análise, falar da estratégia. Também depende do que você estava falando, Grazi. Eu gosto muito de olhar e falar, nós precisamos desenvolver maturidade. Para desenvolver maturidade, tem hora que eu tenho que começar pequeno, experimentando, ficando mais vamos dizer assim, competente em colocar algumas ideias, alguns projetos em prática, avaliando os resultados, vendo se chegou, se atendeu, se não, como mudar, né. Agora olhando para a tendência, a gente está vivendo um momento de muito hype, né, vamos dizer assim, muita gente muito Exatamente. entusiasmada,
especialmente com IA generativa, essas IAs que geram conteúdos novos, de imagem, de texto, porque elas conseguem processar a linguagem também de uma maneira muito única, né? Melhor do que muitos dos humanos. Então fala, olha, então é uma tecnologia. Agora, eu vejo como tendência mais de curto prazo, do ponto de vista dos executivos, das executivas, essa capacidade de aplicar para trazer valor. Então está tendo agora vamos dizer, a conta está chegando. Você está aplicando inteligência artificial por quê? Como você está trazendo valor para sua organização? Que bom, porque aí a frustração é menor. Quando eu começo a pensar em valor com tecnologia, eu acho que a combinação é melhor. Hoje tem muita gente que você está falando que eu preciso, mas por que você precisa? Porque alguém me pediu para, mas eu acho que o pedido não é bem esse. O pedido é pense aí você como gerar valor usando essa tecnologia. Não use ela e depois me fala o que deu. Não é não um cheque em branco aí, né? Mas nós precisamos se movimentar. Então, eu acho que a primeira tendência que eu vejo é hoje os executivos, as executivas estão vivendo um momento de maior um olhar mais responsável para o uso da tecnologia, tanto do ponto de vista de ético, que você colocou Seja antes, ela né, qual muito for, bem, né? De forma é, geral, aqui a gente está falando até, né? e como do ponto de vista de valor. Aí tem uma segunda tendência que eu vejo que são os novos desenvolvimentos tecnológicos. A gente fala de IA generativa, nós estamos falando de modelos cada vez maiores, multimodais, que entendem várias naturezas, que gerem a possibilidade do agente. O agente é você usar esses modelos para poder simular humanos em algumas funções, fazer coisas mais complexas. Então, eu vejo um movimento de curto, médio prazo nesse sentido, e tem novos desenvolvimentos ligados à inteligência artificial. A gente está falando do movimento de você criar simulações cada vez mais perfeitas da realidade, né? A que usa a base de inteligência artificial, a gente fala do conceito do metaverso, está falando do conceito do gêmeo digital, que são tendências que estão aí, como também o que a gente chama de IA causal, que é olhar, falar quais são as variáveis que causam determinado comportamento, causam determinadas consequências para o negócio, que isso ainda está em desenvolvimento, como também toda essa parte de dar a transparência, trazer regulação. Eu vejo que tem uma discussão no Congresso sobre regulação que vem amadurecendo. Isso também vai acabar acontecendo para o mundo do negócio. Vai ter leis que vão obrigar a gente a seguir alguns padrões, a evitar que a gente faça coisas que sejam não bem pensadas. Então, nós estamos, como país e como Nação, sociedade, eu acho que nós né? estamos amadurecendo o uso dessa tecnologia, né? Legal. E grande parte também volto sempre, eu gosto de falar de tecnologia olhando sobre a perspectiva humana também, passa sobre um problema que a gente tem dentro das empresas, que cada departamento olha para si, e quando a gente implanta um projeto dessa natureza, é importante que se desenvolva a habilidade da comunicação entre as áreas para conseguir se gerar informação estratégica. Então não é só a informação sobre um determinado departamento, sobre uma determinada área, e sim como eu conecto todas essas informações com outros dados de outras áreas, e para isso as áreas têm que trabalhar de forma colaborativa. E ainda existem muitos silos, né? Muitos silos dentro das empresas que impossibilitam que seja olhado isso de uma forma um pouco mais abrangente, né? Você concorda com isso, Aline? Olha, Grazi, eu acho que isso é um ponto fundamental. Eu falo que a liderança nas organizações já tinha que se preocupar com o alinhamento organizacional, né, entre as pessoas, entre os departamentos. É o que você está comentando. Agora, imagine se você coloca nesse molho tudo ainda um algoritmo que decide por você, que foi pensado, que foi desenhado para decidir pelaquela área, pelaquela empresa. Você também tem que garantir que esse algoritmo decida de acordo com o que você pensou em termos de princípios, em termos de resultado. Então, olha a confusão que nós estamos nos colocando no ambiente empresarial. Nós estamos, além de garantir essa comunicação entre as áreas, nós temos que garantir que os algoritmos dos departamentos conversem entre si, que os algoritmos que representem a sua empresa estejam alinhados para entregar a melhor experiência para o seu cliente, para o seu stakeholder. Então, olha, o desafio. E tem gente que acha que vai ficar sem emprego. Fala, cara, não é possível que você ache que com toda essa confusão que nós estamos nos Boicota metendo, projeto, né? vai faltar profissional qualificado. Isso eu acho que vai, mas faltar emprego? Isso não vai faltar, não. Ao contrário. Legal. Acho que o recado final aqui, comece pequeno,
pense grande, seja rápido, um recado antigo, mas que é muito válido ainda para os dias de hoje, especialmente quando a gente fala de inteligência artificial. Queria te agradecer imensamente, Ale, por ter estado aqui conosco, né, nessa gravação, nessa geração de conteúdo. Espero que todos tenham gostado aí do que ouviram aqui. É sempre trazer boas reflexões aí para o nosso ecossistema, é o nosso principal objetivo. Grazi, eu que agradeço aí o convite. É muito bom estar aqui em casa, aqui na Nefac, falando sobre esse tema tão importante para os executivos, para as executivas, e espero poder estar com vocês em outras interações, você que está na nossa audiência, falando mais sobre esse tema tão bacana. Legal, muito obrigada. Esse foi o Anefac News, Radar Tecnologia, sexto episódio, e a gente segue com vocês todas as quintas-feiras, das 8h30 às 9h, com pautas extremamente relevantes aí para o nosso ecossistema, tanto de associados à Anefac, como também para a nossa comunidade. Muito obrigada e até a próxima.